Paz e graça, queridos irmãos em Cristo. Aqui quem fala é o irmão Kennedy. Hoje são 3 de setembro, quinta-feira. Trago uma mensagem aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor, baseado aqui com base no capítulo 10 do livro de Romanos. Capítulo 10 de Romanos, começando aqui no versículo 9. Diz assim o texto: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Agora vamos para o versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. No versículo 14 diz: E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. No mesmo capítulo 10, vamos agora para o versículo 17, que diz: De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que no versículo 9, capítulo 10 de Romanos, no versículo 9 diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, a salvação, meus queridos, é somente pela fé, é somente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Certo? Somos salvos pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, por meio da fé, mediante a fé, como Paulo ensina, como a palavra de Deus ensina em outras passagens, certo? E só que no versículo 14 aqui diz: E como crerão? Como as pessoas vão crer daquele de quem não ouviram, certo? Como é que as pessoas vão crer, meus queridos irmãos, né? Naquele em que elas nunca ouviram falar, certo? E como ouvirão? Como elas ouvirão se não há quem pregue? Então, a mensagem de hoje é para nós meditarmos e entendermos, irmãos, entendermos a importância da pregação das boas novas, a importância de se pregar o evangelho da graça, de ensinar as pessoas o evangelho da salvação de Cristo, que Jesus veio a esse mundo, que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne, veio a esse mundo, morreu por nós, derramou seu sangue por nós na cruz do Calvário, certo? Se ofereceu como sacrifício expiatório, porque não era para Jesus estar naquela cruz, era para nós, pecadores, estarmos naquela cruz. Mas Jesus veio a esse mundo, certo? Deus se fez carne. O Filho de Deus veio a esse mundo e morreu por nós como sacrifício expiatório, como sacrifício substituto pelos nossos pecados. Para que a fé em Cristo, né, quando nós, através da nossa fé, quando nós colocamos toda a nossa confiança em Jesus Cristo e em Deus Pai, para que só assim pudéssemos ser salvos. Certo? Por isso que Paulo diz, né, aqui no versículo 9, né, Paulo diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Então, só somos salvos, só poderemos, né? Alguém só pode ser salvo quando ele acredita de todo o coração em Jesus Cristo, quando ele coloca toda a sua confiança para lhe salvar, para sermos salvos, justificados diante de Deus. Temos que crer de todo o coração. Certo? E como? E aí Paulo diz: como as pessoas vão crer?
né, de quem nunca ouviram falar, certo? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão, certo? E aí Paulo diz: "Quão lindos são os pés daqueles que anunciam as boas novas". No versículo no versículo 17, Paulo diz: "De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus". A fé, irmãos, as pessoas a fé, o dom da fé salvífica, né, da fé genuína, da fé que é operada somente pelo Espírito Santo. Essa fé é um dom de Deus, é operada somente por Deus. Quando nós pregamos, irmãos, para alguém, pregamos o evangelho da graça, pregamos a Bíblia, a palavra de Deus para alguém, acontece algo sobrenatural. O Espírito Santo de Deus atua no coração dessa pessoa que está ouvindo o evangelho. E a partir desse momento, Deus, né, essa pessoa é regenerada por Deus. Essa pessoa nasce de novo. Ela tem um encontro, uma experiência com Cristo. E o meio que Deus usa, o canal que Deus usa, é a pregação do evangelho, né? Por isso que Paulo diz, né? Por isso que Paulo ensina exaustivamente na palavra a importância de se pregar o evangelho. Jesus também, né? O próprio Cristo, o próprio Jesus deixou o modelo para nós fazermos isso, certo? E então a fé vem pelo ouvir, a fé salvífica, a fé que salva, né? Essa fé que Paulo está falando, quando nós acreditamos de todo o nosso coração em Jesus Cristo. Então essa fé, né, o dom da fé, que nós encontramos em outras passagens, como Efésios, né, e o próprio em Romanos mesmo, em Romanos capítulo 6, quando Paulo diz que o salário pago pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus, porque é um dom de Deus e é gratuito, somente a graça de Deus pode nos salvar, entendeu? E aí, através da graça de Deus, nós recebemos o dom da fé, certo? Ninguém nasce com essa fé salvífica. Ninguém nasce, porque todos nós nascemos no pecado, nós nascemos na iniquidade, né? Como Davi já ensinava lá no Salmos 51, versículo 5. Davi diz, né? Na iniquidade eu nasci, ó Senhor, tem misericórdia de mim, né? No pecado me concebeu minha mãe, no pecado eu fui gerado, devido ao pecado original, o pecado adâmico. Então precisamos, então precisamos que Deus, precisamos que o Pai nos conceda o dom da fé, para que só assim a gente possa crer de todo o coração, como Paulo ensina aqui em Romanos 10:9, para que para que a gente possa crer de todo o coração e ser salvo, certo? E Deus usa a pregação do evangelho para operar essa fé em nossos corações, certo? Então, irmão, eh, essa passagem, esse capítulo 10 de Romanos, mostra a importância, né, e como é maravilhoso, irmão, entendeu? Quão lindos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que pregam o evangelho da salvação, né. Então, eh, se você se você está, triste, preocupado, se você já pregou, né, para os seus filhos, ou para sua esposa, né, para o seu cônjuge, né, há muitas irmãs que já pregaram, né, já oraram muito e pregaram para o seu esposo, muitos irmãos também que já pregaram para suas esposas. Então, se você tem algum familiar, ou alguém querido, né, que ainda não é cristão, que ainda não crê de todo o coração, que ainda não foi agraciado por Deus por essa fé salvífica, pregue a palavra de Deus. E se você já pregou a palavra de Deus para essa pessoa que você ama, que está próximo de você, se você já pregou o evangelho da graça, né, a palavra de Deus para essa pessoa, descansa em Deus agora, descansa em Deus, que no momento certo Deus fará a obra. No momento certo Deus fará a obra. A palavra de Deus, ela não volta em vão. Sempre que nós pregamos o evangelho da graça,
quando nós ensinamos a palavra de Deus, ela não volta em vão, né. Então, descansa em Deus, não insista, não fique insistindo, entendeu, querendo empurrar a goela abaixo, porque não é assim que Deus opera, não é assim. Até porque quem convence é o Espírito Santo, como Jesus ensina no capítulo 16 de João, né. Lá em João 16, Jesus diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, o Consolador, entendeu. Então, a nossa missão, a nossa função, né, a a a nossa missão como crentes, como embaixadores de Cristo aqui nesse mundo é pregarmos o evangelho da graça, pregarmos e orarmos. Então, se você já pregou, agora descanse em Deus, ore por essa pessoa, fique orando por essas pessoas que você já pregou, parentes, familiares, amigos, pessoas próximas, né, pessoas que Deus colocou no seu caminho, na sua vida. Então, ore, entendeu? Né? Ore, descanse no Senhor e continue orando, firme, confiando em Deus, que no momento certo o Espírito Santo convencerá essa pessoa, que no momento certo Deus fará a obra, Deus derramará a sua graça sobre essa pessoa, certo? Mas o ponto de partida é esse, irmãos. É a pregação do evangelho. Sem a pregação do evangelho, as pessoas não vão crer. Como Paulo diz, como as pessoas crerão de quem nunca ouviram falar, né? Como elas vão crer, certo? E ele diz aqui, né, em Romanos 10:14, e como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão, certo? Então, temos que evangelizar, certo? Evangelizar e entregarmos a Deus. Se a pessoa não quer mais ouvir, se você tem algum parente, algum familiar, algum ente que ele não quer mais ouvir, você já fez sua parte, agora ore ao Senhor, confie em Deus e continue orando, orando firmemente para que Deus, no tempo apropriado, no tempo certo, o Senhor opere, né, nessa pessoa através do Espírito Santo e convença ele da verdade, né, concedendo a ele o dom da fé para que ele possa crer em Jesus Cristo, crer de todo o coração em Cristo e que ele, a partir daí, tenha a sua vida transformada, que ele possa nascer de novo, que ele possa ser regenerado, certo? Então é isso, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, através da pregação do evangelho, da pregação das boas novas, que as pessoas vão crer para a salvação, certo? Que é a partir da pregação que elas recebem o dom da fé salvífica. Então é algo fantástico, irmãos, é algo maravilhoso, é algo que não temos palavras. Quando nós pregamos a palavra para alguém, qualquer um texto bíblico, qualquer texto que Deus colocar no seu coração, quando nós pregamos essa palavra, o Espírito Santo atua no coração dessas pessoas, atua no coração de quem está nos ouvindo. E aí, eh, a palavra junto com o Espírito Santo atuando gera um novo nascimento nessa pessoa, né. Ela recebe o dom da fé para crer e ser salvo. Glória a Deus pela sua maravilhosa graça. Então é isso, Deus abençoe a todos.